Amém. E aí, irmãos? Estão com expectativas? E não é em mim, porque eu sou apenas um vaso, mas é naquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio que nós não saímos da nossa casa para voltar de qualquer jeito. Nós não saímos num domingo nesse sol, né, onde tantas outras coisas nós podíamos estar fazendo, mas nós estamos aqui dando primazia que o Senhor tem que ter nas nossas vidas. Amém? Grupo de música, a Júlia vai ficar no teclado. Vamos esticando. Pode sentar, irmãos. Quero aqui, né, antes de qualquer coisa, fazer menção ao nome do meu pastor Marcos, Mama Aline, né, estão desfrutando de um tempo de descanso, de férias, né, mas eu não poderia deixar aqui de agradecer, porque se eu estou aqui, é porque o meu pastor me estica. Amém? Então, irmãos, nessa manhã, a palavra que o Senhor... Vamos orar, né? Estejam orando aqui comigo. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por este tempo precioso, Deus, na Tua presença. Obrigada, Deus, porque o Senhor supre todas as nossas expectativas, Deus. Obrigada, Pai, porque antes de ministrar aos meus irmãos, o Senhor ministrou meu coração, Pai. Obrigada, Deus. Espírito Santo, pega junto. Sem o Senhor eu não consigo. Amém? Vamos lá, então. Vamos começar, né, a nossa manhã. E eu queria começar falando com os irmãos que a minha ministração tem um tema. E esse tema é o reino do seu amor. E vamos abrir lá em 1 Colossenses 1,13, que diz assim. 1 Colossenses 1,13, que diz assim: Ele nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. E aí, irmão, tá tudo pronto? Você crê? Eu creio, mas para crer tem que ser pela fé. Então hoje nós vamos falar, né, sobre uma matéria que inclusive é uma matéria do Rema e que semana que vem nosso mestre, pastor Jorge, vai estar ministrando, que é Fundamentos da Fé. Então quando nós falamos aqui em 1 Colossenses 1,13 que ele nos libertou, nós só conseguimos se achegar a isso se nós crermos que Deus existe e que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, né? Precisamos crer no sacrifício de Jesus. E Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador significa aquele que consola, que recompensa, que conforta, que premia. E aí, irmão, o que Deus tem feito por você? O que Deus já fez por você? Através da tua palavra, que a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Nessa nova aliança, nós podemos sim ser guiados por profetas, mas sabemos que a boca de Deus é a palavra de Deus. Quer ouvir Deus falar com você sobre qualquer circunstância? Abra a Bíblia. É o único livro que você vai ler na presença do autor. O autor está aqui com você. Através do Espírito Santo, quando Jesus, se foi, ressuscitou dos mortos e sentou à destra do Pai, Ele nos enviou o Consolador, outro como Ele. Então, é como se nós estivéssemos andando com Jesus. Ele está dentro. E com o nosso Consolador, com o Espírito Santo que nos ajuda todo o tempo, Ele também tem a função de nos ajudar a revelar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela simplesmente aberta num armário, numa página. Esses dias nós encontramos uma pessoa que estava vendendo uma Bíblia na rua. E Denis acabou pegando a Bíblia dele, e viu que a Bíblia estava lá, marcada, possivelmente por muitos anos no Salmos 91. Será que a pessoa que deixou aquela página ali envelhecendo, ela realmente tomou posse de tudo aquilo que o Salmo 91 tem para ela?
Então é para nós pensarmos, né? O poder disponível através da Bíblia. E aí, falando de fé, fé é a forma estabelecida por Deus para que o homem obedeça e receba as bênçãos que ele tem disponível para nós. Em Romanos 1,17, vou abrir lá comigo? Romanos 1,17 vai dizer assim: porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como escreve Cristo. Mas o justo viverá da fé. Quem é esse justo? Esse justo somos nós, né? Que nascemos de novo, né? E nós, como justos, aceitamos e cremos no sacrifício de Jesus. Deus tem expectativas que nós venhamos a usufruir tudo aquilo que Ele nos deixou como herança. Vamos usar um exemplo aqui. Um homem tem a consciência de que ele tem um filho, materializando uma situação, e ele, ao longo da sua vida, constrói uma carreira. Ele deixa algo para o seu filho, né, pensando no conforto. Quando esse filho se apropriar daquilo que ele vai ter. Só que esse filho não reconhece o Senhor como pai. Então ele passa uma vida inteira não desfrutando daquilo que estava pronto para ele. Né? Se somente ser salvo nos bastasse, nós seríamos salvos e seríamos teletransportados para o céu. Então tem algo para que nós venhamos a viver aqui nessa terra. E não é viver de qualquer jeito. Assim na terra como no céu. Assim, vivendo aqui de uma forma justa de ser vivida, uma forma que é correspondente ao sacrifício de Jesus na cruz, porque foi um preço pago, um preço de sangue. Não é para que a gente pudesse viver de qualquer jeito. Tem uma vida e uma forma para ser vivida. E quando nós chegarmos lá, vai nos ser apresentado essa forma que Deus criou, né? Onde nós vamos receber os nossos galardões, né? A salvação, ela não é por obras, mas aqueles que aqui a fizeram têm o galardão, né? E vai ser descortinado ali, aberto, né? Tudo que Deus tinha preparado para nós. E muitas vezes nós podemos nos perguntar: mas o que eu tenho aqui para fazer? O que Deus quer que eu faça, né? Quanto nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós chegamos ao Pai, mais nós nos conhecemos. Né? Quando Pedro revela quem era Jesus, Jesus fala: você é Pedro, sobre essa rocha te coloco. Né? Então, quanto a gente conhece a Deus, nós também nos conhecemos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. O Pai nos fez à imagem e semelhança dele. Né? Nós não fomos obras do acaso, né? Fomos cuidadosamente pensados. E quando Deus fez tudo, e quando Ele criou o homem, Ele disse: é muito bom. É muito bom. E Deus nos colocou aqui quando tudo já estava pronto. E tudo foi criado por fé. Deus é um Deus de fé. Através da fé ele falava. Quando o Espírito Santo parava sobre a face das águas, né, via-se escuridão. Mas ele não disse: nossa, está escuro. Ele disse: haja luz. Foi pela palavra que todas as coisas foram criadas. E é assim que nós vamos criar o nosso futuro. Cri, por isso falei. Amém? E essa expectativa de Deus, né? Nós vamos ver lá também em Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. E aí me faz pensar o seguinte: por falta de conhecimento, esse conhecimento ele não chegou, a palavra não chegou, né? Então eu não tenho conhecimento do que está disponível para mim porque a palavra não chegou. Ou eu tenho conhecimento, mas negligencio aquilo que está escrito na palavra. Ou você não pratica o que você ouve. Todas as vezes que os ministros, né, da Verbo terminam de ministrar, eles falam: pratique a palavra. Pratique, não só apenas ouça. Porque ouvir, você já foi criança?
E às vezes sua mãe estava falando, você já foi criança, claro, né? Todo mundo foi criança. E sua mãe falava assim, eu já te falei, não sei o quê, né? Te falando, te orientando, e você, eu tô aqui, mas eu não tô ouvindo. Quem já fez isso? Eu tô aqui, mas eu não tô ouvindo. Então, eu não tô ouvindo, então você não tá o quê? Você não tá aprendendo e você não vai, consequentemente, praticar aquilo que, né, uma pessoa que está ali, já foi à frente de você, né, que você deve submissão, que são os seus pais, assim é com a palavra de Deus. Nós não podemos somente ouvir, ela tem que cair no nosso coração. Ela tem que frutificar no nosso coração, ela tem que dar bons frutos. E outra, irmãos, Romanos 1:20, e aqui, 1:20 fala assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se estendem claramente se vê as coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então, vivemos essa vida e não queremos saber de Deus, somos indesculpáveis, porque a própria natureza de Deus revela a sua essência. O pecado, ele pode distorcer, mas ele não pode remover a possibilidade de perceber Deus através da natureza. Como? Os cientistas, todos os átomos, tudo que foi criado, foi fruto do acaso? Foi uma explosão? Né? O limite do mar, né? Pararam para observar, né? O mar vai até um ponto e volta. O que freia ali? As águas, né? Tudo que é criado, todos os seres, a natureza. Então, o contemplar a natureza é contemplar o autor de todas essas obras, que é Deus. Então, nós somos indesculpáveis de não acreditar naquele que tudo criou, aquele que nos criou. Em Hebreus 11:7, do versículo 7 em diante, abre lá comigo em Hebreus, que a gente vai usar bastante. Vai falar, né? Lá em Hebreus 1, né? Vai falar que a fé é o firme fundamento. Também no 6 vai dizer que é impossível agradar a Deus sem fé, né? Porque temos que crer que Ele existe. E a partir do versículo 7 vai se falar dos heróis da fé. E quem foram eles? Ao contrário de que muitos pensam, Jó não está lá. Então, nós temos Noé, que creu no que Deus falou para ele. Ele creu que viria um dilúvio quando não tinha nem uma gotinha. E construiu uma arca para salvar a sua família. Então, o nome dele está lá, nos heróis da fé. Também Abraão, que sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia herdar por herança. Sara, que creu contra as circunstâncias, né, para poder gerar Isaac. E Abraão, que tendo a promessa nas mãos, que é Isaac, que significa risos, acreditou que mesmo que ele sacrificasse Isaac para Deus, Deus teria poder para fazer Isaac ressuscitar. Então ele foi até lá, aquele local de sacrifício. Então o nome dele está aqui, nos heróis da fé. Também está Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel. Outros também não temos o nome, mas temos os feitos, né? Que está falando que Daniel fechou a boca do leão, e está falando que Sadraque, Mesaque e Abidnego apagaram a força do fogo. Através da fé, eles alcançaram essas coisas, esses milagres, né? E Hebreus 12, 1 ao 3... vai dizer assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Então aqui, o autor de Hebreus, ele compara a nossa vida cristã como uma carreira, né? Uma carreira como uma caminhada de longa distância, né? Quem já assistiu aqui a Maratona de São Silvestre, né? Era um evento, assim. Eu lembro que quando a gente vê aqueles corredores indo lá, correndo com muito fôlego, você pensa, cara, esse que está na frente começou agora, não tem nem 1 quilômetro, esse que está aqui vai ganhar. Olha como ele está, né? Deu um arranque, né? Só que nem sempre isso condiz com a verdade, ou quase sempre não. A nossa caminhada, ela tem que ser não só de arranques, ela tem que ser de constância. A gente está falando em uma longa caminhada. Então, se eu vou mais rápido, não significa que eu vou completar a carreira. Agora, se eu tenho persistência, possivelmente aqueles que estão mais rápidos, se cansaram, se fadigaram, muitas vezes tropeçaram, desanimaram, né? Desfaleceram nas suas forças, aqui como Hebreus 12 fala, mas aquele que foi persistente vai chegar ao fim. E aqui quando fala dessa nuvem de testemunha, está falando desses heróis da fé, né? Eles nos apontam e nos mostram que é possível pela fé conquistar as coisas, né? Eles são as nossas testemunhas de que é possível, não simplesmente no falar, mas no fazer, no agir, né? E esse esforço, persistência e esforço contínuo, não apenas uma curta arrancada. Nós temos que nos manter constantes, sempre abundantes. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, nós temos que ser constantes naquilo que Deus nos deixou, né? E como eu falei, irmão, não se preocupe. Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Se mova, que Deus se move. Entre no que Deus tem para você. Se hoje é vir aqui na igreja, arrumar as cadeiras, arrume da melhor forma. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. E quando você estiver pronto, as cortinas vão se abrir. Quando você estiver pronto, tudo aquilo que foi projetado para você vai chegar até você, vai ser revelado a você. Então, nós somos salvos mediante a fé. Romanos 10, 9 e 17. Vamos abrir lá em Romanos. Romanos 10. Romanos 10, 9 ao 17. Se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Desculpa. E como crerão daqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois como diz Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte e a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus, no grego, a palavra rema, que é palavra falada. Antes de qualquer coisa, irmãos, quando você é salvo, né? Lá em 2 Coríntios 5, 17 e 19. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vai falar assim, que você tem o ministério de reconciliação, né? Nós temos que reconciliar Cristo com o mundo, nos reconciliar com Cristo. E
Isso só é possível através da fé. Antes nós temos que crer para depois podermos fazer isso. E como eu faço isso? Só aqui na frente? Não. Você faz isso na fila da padaria, no mercado, você faz isso na sua casa, com seus filhos. Reconciliar a todo e qualquer tempo. Assim como essa palavra chegou a você, ela tem que ser anunciada a outros. Outros também esperam. A expectativa naquilo que você vai fazer para Deus. Deus tem expectativas nisso. Um Deus tão poderoso tendo expectativas em nós, né? É tão maravilhoso saber que os planos que Deus tem para nós, eles vão muito além daquilo que nós pensamos, podemos mensurar. Porque nós alcançamos somente o hoje, né? Com os nossos sentidos. Mas Deus já está à frente. Deus está lá no seu futuro. E Ele já está ali te chamando. Vem, continua. Não tem aquela história. Tinha um joguinho que eu jogava... até hoje, gente, eu gosto, mas eu não tô jogando não. É Gold Miller, alguma coisa assim, não é, amor? Assim que fala? Tem um carinha que ficava pegando umas pedrinhas, uns tesouros, né? Mas aí quando a gente pensa nisso, né? Você não tá vendo à frente. Muitas vezes na sua caminhada, na sua carreira, tem... barreiras intransponíveis, né? Minha visão, eu não tenho a visão dos super-heróis, né? Eu não consigo ver além. E tá aquele tesouro enorme. E eu tô lá com aquela picaretinha, tipo, é isso aqui. Mas eu me canso, me fadigo e desisto. Se eu pudesse ter a percepção daquilo que Deus vê, e já pudesse ver aquilo ali pronto. Mas como lá em Hebreus a gente vai falar sobre a nossa carreira. Há uma carreira proposta e nós temos que ser perseverantes para que isso aconteça. Temos 3 tipos de fé. A fé natural, que é a fé que a gente crê naquilo que nós estamos vendo. Eu estou vendo ali que o relógio não para. Isso é uma fé natural. Mas Deus pode parar o tempo. A gente tem relatos disso na Bíblia. Mas ali é a natural, né? Os meus sentidos, olfato, paladar, visão. Então eu entro no avião, eu não preciso de ter fé que tem um piloto lá. Porque o piloto daí a pouco vai falar, vamos seguir para um voo tranquilo. Não sei lá o que ele fala não, mas ele fala. Você sabe que tem um piloto lá dentro. Eu não preciso usar a minha fé. Até porque se fosse depender disso, irmão, já pensou? A gente ia medir a fé dos irmãos. Quem vai entrar nesse avião sem piloto? Então, é uma fé natural, né? E também temos a fé... Essa é a fé natural. Temos a fé do coração, que é a fé que Deus repartiu a cada um de nós quando nascemos de novo. Então, não vem com essa que você não tem fé, porque a Bíblia diz que a todos que nasceram de novo foi dada uma medida de fé. E aí, será que todo mundo tem a mesma medida? Com certeza não. Mas foi nos dado. Agora vai depender da gente fazer com que essa fé aumente, né? É a fé do tipo de Deus. Deus repartiu para cada um de nós. Romanos 12:3 vai falar que exatamente sobre isso. Vamos lá abrir. 12:3. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então tá aí, você nasceu de novo, tem uma medida de fé. E Jesus, né, lá no Antigo Testamento, né, ele vai falar, ele vai falar sobre a fé usando como exemplo, tipificando um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda era um grão que possivelmente aqueles homens conheciam como o menor grão. Então Jesus falava coisas por parábolas, para que aquelas pessoas, né, elas pudessem aprender. Falava sobre peixe, sobre plantio, né, sobre a realidade daquelas pessoas. Então ele fala, né, lá em Lucas 17, do 5 ao 6, ele vai falar sobre o perdão, né, quando ele está falando para os discípulos para perdoar, os discípulos falam assim para ele: mestre, mas então nos acrescenta fé.
para perdoar 7 vezes 7 nos acrescenta fé. Mas aí ele fala que a fé não vem dessa forma. Vamos abrir lá, para falar exatamente como está aqui. Lucas 17. Lucas 17, do 5. Então tá, então Jesus aqui está falando para eles: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes vier contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Disseram-lhe então o apóstolo ao Senhor, acrescenta-nos fé. Então Jesus fala para eles: e disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira, desgarra-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então aqui você pode pedir muitas coisas a Deus, mas fé não. Não é bíblico que você peça fé, porque você tem uma medida, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, Mateus 17, no 20, também vai ter um homem que estava com um filho louco, né? Estava possesso por um demônio. Os discípulos vão para expulsar, mas não conseguem. E Jesus fala, né? É Mateus, irmãos. Mateus 17. Mateus 17 vai falar assim: e então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular disseram, por que não podemos expulsá-los? Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiveste fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então aqui eles estavam questionando Jesus porque eles não conseguiram fazer. E Jesus estava falando, vocês não tiveram fé, né? Então todo o tempo do ministério de Jesus a gente vai ver Deus agindo em fé, Jesus agindo em fé. E Jesus veio para nos mostrar como o Pai agiria, né? E o grão de mostarda, apesar de ser tão pequenininho, quando é plantado no solo, ele cresce, fica uma árvore impressionantemente enorme, né? Tem também a parábola do grão de mostarda, que está lá em Mateus 13, 31 ou 32, que fala exatamente dessa semente plantada, essa pequena semente plantada no bom solo e crescendo e crescendo e sendo inclusive uma árvore para ninhos, né? De pássaros, uma árvore alta, frondosa. Então, somos 3 tipos de fé. Já falamos da natural, da fé, tipo de Deus, e o dom da fé. É um dom espiritual manifestado pelo Espírito Santo em um dado momento específico. Aqui então a gente está falando de um dom, que é 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. Irmãos, eu não vou conseguir ler tudo, mas eu vou ficar citando. Em Hebreus 11, 1, né? A gente vai ficar lá muito em Hebreus, porque Hebreus fala de fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos dar um exemplo natural sobre isso. Eu espero, né? Mas eu não vejo. É a prova das coisas que se esperam, mas as coisas que... E a prova das coisas... É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O pastor Jorge dá muito esse exemplo em aulas de fundamento da fé, né, no Rema, falando que quando a gente compra algo por um site, né, eu vou lá e compro uma bolsa. Vou usar esse exemplo. Nós, mulheres, todos aqui que compram uma mercadoria, já pensam exatamente no que quer. Eu escolho a cor, eu olho as dimensões, a medida. Eu quero olhar foto de dentro, porque mulher quer ver quantas divisões tem. Eu já imagino onde eu vou colocar o meu documento, o meu celular, se tem um bolsinho externo, porque é mais fácil de achar a chave do carro. Então ali, eu já imagino que aquela bolsa já chegou e que eu já estou saindo com ela. Mas eu simplesmente comprei. Só que a fé é a posse. É uma propriedade minha, ela não chegou ainda, mas eu já tenho materializado aquilo na minha mente, exatamente nas dimensões, na cor, do jeito que eu quero. Então, é um exemplo muito natural, né, e muito certo de que fé é a certeza, convicção, a prova e não a tentativa. Ela possui, não almeja. É um título de propriedade.
Tem uma frase do irmão Kenneth Hagin que fala: fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Os nossos sentidos naturais, eles não podem interferir nas decisões que Deus tem para as nossas vidas, naquilo que Deus tem para nós. Romanos 4,19 vai falar de Abraão. Abre lá comigo. Romanos 4,19. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica dos mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão, pai de multidão, um homem de idade avançada, com uma mulher com impossibilidade de gerar pela idade, pai de multidões, pai de nações. De onde que viria isso? Mas Deus fala para Abraão olhar a areia do deserto, olhar as estrelas do céu, para mostrar para ele como seria a descendência dele, o povo dele. Então, Abraão não desistiu pela sua situação natural, pela sua situação, pela sua idade, pelas impossibilidades. Ele não creu com os sentidos naturais. E fé, ela não é um sentimento. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, o que ele escuta ali é: Jesus já cheira mal. O sentido, meu olfato. Mas Jesus não se moveu sobre isso. Não importava quanto tempo Lázaro estava ali, como estava aquele corpo. Quando Jesus chama, Lázaro vem para fora. Então a fé, ela é baseada naquilo que Deus tem para nós, não nas nossas, não na minha convicção, não na minha capacidade natural, mas naquilo que Deus tem para mim. Amém? E como a fé vem? A gente já aprendeu que não é pedindo. Então não é bíblico pedir. A fé vem pelo ouvir ou receber a palavra de Deus. Mas é importante compreender a palavra. A fé, ela é gerada quando ouvimos e compreendemos. Porque, como eu estava falando com vocês, irmãos, se a gente simplesmente está aqui ouvindo e não compreender aquilo que as Escrituras falam, nós não temos como, avançar, entender tudo aquilo, tomar posse mesmo do que já está disponível. Lembra da herança? Como uma herança, algo que já é palpável, Só que nós temos que assumir essa herança, Nós temos que conhecer o nosso Pai, e quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós nos conhecemos, E falando de conhecer a palavra, eu não poderia deixar de falar do rema, como eu falei, na quinta-feira agora, pastor Jorge, Bisoni vai estar trazendo a matéria Fundamentos da Fé, falando com muita propriedade, Essa aula demonstrativa é um trailer, um pequeno trailer ali do que vocês vão ver, nas aulas. São 2 anos da palavra sendo ministrada, a palavra rema, a palavra revelada, E os irmãos ali tomando posse de tudo que está disponível, tudo que está pronto, Se você não conhece quem é Deus, o seu Pai, a natureza, se você ficar com as coisas que muitas vezes eu ouvi, que Deus vai te provar através de uma enfermidade. Não! Deus não precisa usar as armas do diabo para te fazer você chegar para Ele. Deus não te prova com enfermidade. Deus é bom e a sua natureza é boa todo o tempo. Deus não está com raiva de você, Essas verdades estão disponíveis. Se você confessa o seu pecado, está perdoado. Então, se a gente não tem entendimento de quem é Deus, como que nós vamos se achegar a Ele? Por muitas vezes eu pensei, como que Deus pode permitir tanta coisa? Mas nós sabemos que o mundo jaz do maligno. O mundo está com o maligno. Ele conquistou esse direito. Mas nós sabemos que nós não somos desse mundo. O fim do diabo já está decretado. Mas ele está por aí, causando arruaça, Nós não estamos livres de situações, tempestades se levantarem nas nossas vidas. Mas nós sabemos em quem nós estamos firmados, E esse é o entendimento que a gente tem que ter, de estar firmado em Cristo, nas verdades que estão aqui disponíveis para nós.
e aquilo que nós confessamos alimenta o nosso espírito. Provérbios 18, do 20 ao 21, vai falar assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da tua língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o que você anda falando, irmão? O irmão Bud, né, falava que aqui os brasileiros, né, tinha mania de falar: eu estou morrendo de fome, né? A gente tem coisas às vezes que a gente escuta dos nossos pais, né, e que a gente nem para pensar o que a gente está falando. E quando a gente começa a entender, né, aquilo que nós estamos confessando, aquilo que nós estamos falando, quando a gente tem conhecimento, a gente se corrige o tempo todo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o rema, muitas coisas a gente corrige. E outra coisa, quem sabe aqui que as nossas crianças têm um bom alimento? Os nossos filhos dentro da nossa casa, muitas vezes, se eu falo algo que não está alinhado com epa, mãe... Então, a boa semente está tendo plantada no solo dos corações deles, né? Eles estão ouvindo as mesmas coisas, e isso é segurança. Olha, se hoje essa palavra chegando, tudo que ela fez, todos os efeitos que ela fez na minha vida, imagina com os nossos filhos aqui no nosso departamento infantil, que enquanto nós estamos aqui, nós não temos um amontoado de crianças ali dentro, tirando eles daqui, porque eles não podem conviver aqui ou vão atrapalhar. Não, está sendo dado um bom alimento para eles, através de professores, né, que estão ali sendo capacitados. Os nossos professores são professores formados pelo Rema, têm propriedade da palavra, né? Vovô Elcio aí, o nosso ministro poderoso com as nossas crianças. Vovó Nalvinha, que deve estar nos assistindo de casa. Então, são pessoas que estiveram à nossa frente, né, que estão ali se esmerando na palavra para trazer um bom alimento, né? E quem sabe que a boca mais próxima do seu ouvido é a sua. Não importa o que outras pessoas estão falando, confesse a palavra que sai pela sua boca, ela está bem perto. Tem uma ministração, né, da irmã Zuleide, que fala que a sua vitória está a 30 centímetros da sua boca, é o seu coração. Se você crer com o coração e confessar com a boca, está feito, irmão. Está feito. E aí, a dúvida é um terrível inimigo da fé. Vamos abrir lá em Tiago 1:6. E vai falar assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então, a dúvida, ela anda diretamente com o medo. Se nós temos Deus, que tem uma linguagem de fé, em contrapartida nós temos o diabo, que tem uma linguagem de medo, de dúvida. Quando eu falo, eu creio, não importa o que está passando pela sua mente, irmão. Não, isso não vai acontecer. Eu creio com o coração. Ainda que o diabo tenta lançar dardos, você crê com o seu coração. Está ali guardado, reservado, né? Aquela palavra. E quem sabe aqui que o medo é um espírito, né? E ele tem que ser expulso. Você tem que rejeitar o medo. Se a gente for procurar o tanto de tipos de medo, de fobias, de situações, né? Muitas vezes essa questão da depressão, síndrome do pânico, cativeiros que o diabo coloca te aprisionando com esse espírito do medo. Então, o medo é oposto à fé. A dúvida é oposta à fé. São inimigos, eles não se conversam. Então, quando eu declaro, eu confesso, eu creio, né, não duvidando com o meu coração que aquilo que eu falei, o Senhor é fiel para cumprir. Quem aqui tem promessas? Eu tenho promessas e eu creio que todas vão se cumprir, porque quem prometeu, irmão, é fiel para cumprir. Não se apegue a homens, mas ao que Deus prometeu para você. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Lá em Mateus 14, do 28 ao 31, a gente vai ver
Pedro, quando está com os discípulos no barco e ele avista Jesus, a princípio eles pensaram ser um fantasma que estava andando sobre as águas, mas ele acha aquilo tão sobrenatural que Pedro teve fé. Eu quero ir até o Senhor. E Jesus fala, vem, e ele põe o pé e vai firme, poxa, fitando os olhos em Jesus, só que em algum momento ele duvida, ele para perceber o vento. Então ele tem medo, e quando ele tem medo, ele afunda. Jesus fala, homem de pequena fé. Jesus, lógico, não deixou Pedro afundar, porque Pedro fez muitas coisas ainda, mas a dúvida, ao perceber aquele vento, fez com que ele duvidasse que ele poderia permanecer de pé ali. Mas ele já não estava de pé. Ele já não estava caminhando em direção a Jesus, mas a dúvida fez com que aquela atmosfera de medo se chegasse para ele. Epa, eu, homem, andando sobre as águas? Então, nesse momento, Pedro afunda. Isso não é diferente com a gente, irmãos. Deus não nos deu, em 2 Timóteo 1,7, vai falar que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Agora, irmãos, tem princípios para essa fé ser operosa. Falta de perdão. A fé não funciona. Quando a gente lê Marcos 11:23, nosso pastor ama esse versículo. Pastor. Está disponível. Porém, lê um pouquinho para baixo e vê se está ok. Que é o 24 e o 25, né? Que você tem que perdoar. Então, antes, meu irmão, examine o seu coração. Se tem algo que está te prendendo, joga essa coisa para lá, né? Faça o mais rápido possível. Esteja liberado para pedir, para confessar tudo aquilo que você crê que Deus tem para a sua vida. Amém? Em 1 João 1:9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí agora, irmãos, tem aí só 8 minutinhos, eu queria ler com os irmãos. Tem um livro aqui, que é o Espírito da Fé, de Mark Hams. Vai ficar como um livro que eu estou indicando para os irmãos. Todos aqui sabemos que o livro, ele não vai substituir a palavra de Deus, que é a Bíblia, mas ele vai trazer com clareza, né? Lembra que nós temos que compreender a palavra. São homens, né? Não é qualquer coisa que você vai ler, né? Mas são homens que têm essa linguagem de fé, crê da mesma forma que nós cremos, e nós temos então acesso a entender mais sobre o que a Bíblia fala conosco, fala para nós. Então eu queria ler aqui com os irmãos. Jesus viu a fé deles. Está nesse livro, Crer e Falar. A Bíblia é completamente inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 fala: a palavra inspirada significa soprada por Deus. Jesus disse em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, a fé esse é um dos grandes segredos da fé. Deus está procurando por fé, e Ele pode ver quando alguém entra na dimensão da fé. Quando alguém passa a crer que já tem algo pela fé. Jesus nunca disse a ninguém para voltar no dia seguinte ou dentro de 30 dias. Em outras palavras, a questão não é a capacidade de Deus. A questão é você poder colocar sua fé na dimensão do agora. Você pode colocar no seu interior agora, hoje. Este é o dia, agora é a hora, este é o lugar e você é a pessoa. Você precisa dizer: creio o que tenho e agora. Quando você entra na dimensão do agora, entende que tudo é possível com Deus. Lembre-se de que Jesus nunca disse a ninguém para voltar no dia seguinte. A fé pode ser ouvida e vista. Se você tivesse passado pela mulher com um fluxo de sangue na rua, você teria ouvido a sua fé. Ela confessou: se eu puder lhe tocar as vestes, serei curada. Marcos 5:28. Você também teria visto sua fé, porque ela estava tentando se mover. Mesmo em um estado enfraquecido pela hemorragia, sua fé fez com que ela se movesse. Ela poderia ter apenas ficado ali e dito: se o Senhor quiser que eu seja curada, Ele vai vir até a minha casa.
Mas a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, começou a se mover e a falar ou confessar. Você precisa começar a se mover e a falar também. Precisa fazer algo que pareça impossível. Precisa começar a declarar ou confessar alguma coisa que pareça impossível. Alguma coisa que ninguém, a não ser Deus, poderá fazer por você. Que tipo de fila de oração teríamos no culto de hoje se todos fossem como essa mulher e já estivessem confessando antes da oração? Sei que é assim que as mãos forem impostas sobre mim, receberei a cura. Creio que recebi a minha cura e sei que ela é minha. Então, quando essa mulher, né, um exemplo para nós, as possibilidades naturais haviam se esgotado. Ela ficou com 12 anos com essa enfermidade. Imagina, 12 anos sangrando, ela perdeu todo o seu recurso, porque naturalmente falando, tudo que ela tinha foi empregado, né, para poder ficar curada, e ela não ficou. Mas quando ela escuta que Jesus vai passar por aquela cidade, contradizendo a sua incapacidade física e até mesmo a questão cultural, mulheres sangrando eram impuras. Pensa agora nessa mulher, nessa situação, caminhando em uma multidão, aonde ela, certamente por essa questão cultural, vergonha e se considerando impura, como que ela andaria ali? Mas quando ela já saiu, ela falou: se eu somente tocar, quando eu vou tocar, eu só vou tocar. Eu não preciso que Jesus pare e olhe para mim, eu só vou tocar nas vestes dele. E essa mulher vai com tanta fé, que quando ela toca, ela é curada instantaneamente. Só que aquela fé pode ser sentida por Jesus, que falou: quem me toca? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Só que os discípulos falaram: como assim, mestre? Tanta gente aqui te tocando, como? Mas ela sabia que Jesus estava falando com ela. E ela fala, ela confessa, ela fala que foi ela. E ele fala: mulher, tua fé te salvou. Não foi Jesus que fez nada milagrosamente por ela. Ela já saiu falando: se eu apenas tocar. E foi o que ela fez. Ela ignorou todas as impossibilidades naturais e ela seguiu e tocou, né, em Jesus e foi curada. E é nessa manhã, essa palavra, né, que o Senhor ministrou ao meu coração, a certeza de que em Deus nós somos mais do que vencedores e que não há impossibilidades. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmão. Esse Deus que cumpriu tantas coisas que estão aqui nessa Bíblia, né, que está aqui, que é a palavra de Deus, lá com Abraão, com Moisés, com Jacó, com José, né, com a mulher do fluxo de sangue. Então nós temos que crer. Também há uma fé coletiva. E nessa manhã eu quero usar essa fé para crer com os irmãos que esse microfone está baixo, tá, Elcio? Porque as pessoas lá de trás não estão ouvindo, porque essa igreja está lotada. Eu creio e assim será. Tudo que tem para ser feito aqui, isso mesmo. Coloque muito alto, porque os irmãos lá de trás não podem ouvir, tem que ouvir. Aqueles que estão passando ali têm que ouvir. E você, irmão, coloca a mão aí do lado da sua cadeira e declara que por fé, pessoas que você conhece, que estão precisando dessa palavra, estarão aqui. Eu creio dessa forma. E um dia eu coloquei o nome do Léo aqui. E ele está ali. Então, irmão, funciona. E eu creio assim. E por isso eu falo. Porque eu creio nessa igreja cheia. Eu já vejo. E eu creio coletivamente com os irmãos que essa palavra vai se cumprir. Nós pegamos junto com a visão do nosso pastor. Vila Velha é uma igreja de 10.000 pessoas. Amém? E nós cremos assim, ignorando as impossibilidades naturais. Nós cremos que Vila Velha será conhecida como a grande igreja de 10.000 pessoas. Amém? Amém. O Ministério de Música pode subir. E quando a gente confessa e a gente crê, a gente já comemora. E a gente já declara com a certeza do que a gente declarou. Nós já comemoramos, nós já vamos dançar e comemorar esse tempo. Esse tempo maravilhoso que chegará nas nossas vidas. Amém?
Irmãos, eu acho que eu conheço todos aqui, mas se tiver alguém aí que nos acompanha, né, que não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e queira confessar, irmão, faça isso, irmão, não perca tempo, porque pessoas já deixaram de ser salvas por falarem assim: amanhã eu aceito Jesus. Mas nós não sabemos o amanhã, então o tempo é hoje, é agora. Esteja certo de que tudo aquilo que Deus tem aqui é para você. Amém? E também, irmãos, como a gente falou, né? Para nós fazer nossa fé crescer, uma outra forma, além de ouvir a palavra, é falar em línguas. Então, se tem alguém aqui que deseja o batismo com o Espírito Santo, né? Estamos aqui para orar com os irmãos, né? Isso é para você, está disponível para você. Então, creia dessa forma. Amém? Amém. Senhor.